Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de, como igreja, nos reunirmos e adorarmos o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós estamos aqui porque a tua graça foi derramada sobre os nossos corações e então podemos entender a tua palavra e o teu evangelho, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque, afinal de contas, o Espírito Santo, neste momento de exposição da tua palavra, irá comunicar as verdades do teu evangelho ao nosso coração, Pai. Então, nós te pedimos que o nosso coração esteja sensível, Senhor, com a ação do Espírito Santo, nos transformando e nós possamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos falar sobre este tema, libertando-nos no nosso maior vício oculto em nossos corações. Nós precisamos nos libertar dos nossos vícios. Mas existe um vício no nosso coração que todo mundo tem aqui. Todo mundo tem. Porque se você não tivesse, provavelmente você seria como Enoque. Não o nosso Enoque aqui, pelo amor de Deus. O Enoque da Bíblia. Vocês lembram da história do Enoque da Bíblia? Ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Foi assim, Eu acho que eu queria ser, se eu tivesse que partir neste momento da história, não quero partir, mas se eu tivesse, gostaria de ser como Enoque, né? Ou como o Elias, da semana passada. Não falei sobre a morte do Elias aqui, falei? Não falei, né? Mas a gente falou sobre Elias aqui. E Elias, ele foi para os céus através de um Uber celestial. Não foi? Ele chamou uma carruagem de fogo, desceu a carruagem de fogo num redemoinho, ele entrou na carruagem, deu tchau para Eliseu e partiu, Uber celestial. Pensou que coisa bacana, né? Você ter isso, essa experiência? Bom, mas enquanto você não passou por essa experiência, no seu coração existe um vício. Um vício, talvez que esteja aí dentro e você não consegue percebê-lo. Então, a pergunta passa a ser: qual é o nosso maior vício secreto? Pense aí. Qual é o nosso maior vício secreto? Não é aquele chocolate que você esconde no fundo da gaveta para ninguém comer. Eu sou pai de 3 crianças. E eu escondo o chocolate bom no fundo da gaveta. Para eles não comerem. Só eu, à noite, depois que eles dormem. Eu sei, é um pecado, é egoísmo, mas vou falar sobre isso hoje. Eu vou já confessar o pecado para vocês. Fiquem em paz. Mas qual é o seu maior vício? Maior vício. Aquele que você não consegue se libertar dele. E eu não queria falar para vocês desses vícios externos, porque chocolate é um vício externo. Está no nosso coração, nós gostamos, mas é um vício externo. Externo. Nós sentimos, né? Ele não está dentro de nós o tempo todo, mas existe sim algo que está dentro de nós. E o Larry Crabb, no seu livro, em um dos seus livros, ele diz o seguinte, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Acabei de perceber em mim um exemplo claro de uma tendência covarde. Esse exemplo fez cair uma ficha gigantesca em mim, com uma clareza incômoda. Observo que minha tendência covarde à autoproteção revela, com uma intensidade assustadora, que me sentir bem é mais importante para mim que amar bem. Me sentir bem é mais importante do que amar bem. Ou seja, neste momento ele está falando:
Eu estou, como ele diz no final, somos viciados em nós mesmos. Perceba a nossa cultura, perceba aquilo que nós ouvimos de psicólogos, dos nossos gurus, não das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras vai contra toda essa ideologia que está posta na nossa cultura. Mas perceba a nossa cultura, os filmes, as séries, as novelas, as revistas, tudo gira em torno do eu. Tudo. Tudo gira em torno do eu. Você precisa buscar o quê? A sua felicidade. Você precisa buscar a sua felicidade. Você precisa estar bem, se sentir bem. Não sei se vocês já viram, mas existe uma pesquisa do Instituto Gallup que diz que a próxima geração, ou seja, os nossos filhos e netos, serão mais pobres do que a geração presente. E uma das conclusões é o porquê. Porque a próxima geração será mais pobre. E não pobre somente financeiramente. Um dos quesitos é pobre financeiramente. Mas pobre também intelectualmente. Pobre emocionalmente. Porque a próxima geração será mais pobre. Porque eles não sabem lidar com o controverso. Porque eles só fazem aquilo que eles se sentem o quê? Bem. Pergunta para qualquer pessoa aqui com a sua coroa mais branca. Porque eu não tenho a minha, né? A minha já se foi. Se na vida, na caminhada, ele não teve que fazer milhares de vezes coisas que ele não gostava. Pergunte. Pergunte para os nossos pais e avós se na vida eles tiveram que lidar com situações e fazer coisas, até mesmo trabalhar em lugares que eles não gostavam. Mas eles o fizeram porque era necessário crescer. Ou seja, quando você não passa pelo fogo da provação, do desconforto, porque a nossa geração é a geração, ou melhor, a próxima geração é a geração do conforto. Do conforto. Pode perceber. As pessoas saem de um lugar simplesmente porque elas não estão o quê? Felizes. Mas elas não têm alternativa nenhuma. Jovens saem do emprego, pedem a demissão, mas eles não saem para um outro lugar. Eles saem porque não estão o quê? Felizes. Então você sai. E você vai embora. E você abandona. Isso acontece não somente na área profissional. Isso acontece em todas as outras áreas. Relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com filhos. Pais, hoje em dia, terceirizam a educação dos seus filhos. Dos seus filhos. Nós terceirizamos, nós pais, eu me incluo nisso aqui, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para o colégio, para a igreja. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para os amigos, para a televisão, para a tela do celular. Você, pai, não quer que seu filho fique ali te perturbando? Não usarei outra palavra um pouquinho mais chula, né? Mas te perturbando. Você não quer que o seu filho fique te perturbando? O que você faz com ele? O que você faz com ele?
Você dá o celular para ele. E você fala assim, para de me encher. Perceba então essa realidade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Olhando para o texto bíblico que nós vamos estudar nessa manhã. E deixa eu te dizer anteriormente aqui alguma coisa. Nós vamos estudar o sermão da manhã, já vou avisar o pessoal que vai tocar à noite, em 2 partes. Porque eu ouvi o conselho de outros. Porque eu falei assim, ontem tinha um grupo lá de jovens reunido em casa, eles estavam querendo saber o que eu ia pregar hoje. Daí eu falei, são 30 minutos de introdução, mais 4 pontos. E uma pessoa falou assim, ai pastor, eu acho que vai ficar muito. Eu falei, eu diminuo a introdução para 25 minutos. E a pessoa teve a coragem de me dizer, não prometa aquilo que o Senhor não vai cumprir. Miserável esses jovens, não são? Sendo assim, o sermão da semana que vem, da manhã, já está pronto. Vou pregar o sermão em 2 partes. Até porque vocês não querem ficar aqui até o 12:30, né? Ouvindo este pobre pecador. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Onde nós estamos. Nós estamos no meio do grande discurso do discipulado de Jesus em Marcos. E esse discurso, ele se refere do capítulo de número 8 até o capítulo de número 9. Nosso Senhor, ele está trabalhando o caráter e os sistemas de valores religiosos dos seus discípulos. Seu ensino, então, ele parece um pouco radical. E talvez o capítulo 9, seja um dos capítulos 9 e capítulo 10, um dos capítulos com mais espinhos do Evangelho de Marcos. Porque ele vai confrontar a nossa cosmovisão, ele vai confrontar aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos. Ele vai olhar para dentro de nós, e Jesus fará isso com os seus discípulos. Perceba, a partir das próprias experiências deles. Ou seja, uma das coisas que, quando você caminha com Jesus, você precisa ter é a disposição em ouvir. Em ouvir. Disposição em ouvir o seu mestre. Disposição, e eu diria mais, se você deseja se tornar um discípulo de Cristo Jesus, além da disposição, você precisa ter coragem. Coragem para segui-lo. Coragem. Porque o que muitas vezes nos falta não é entendimento das Sagradas Escrituras. Muitos de vocês aqui poderiam estar aqui no meu lugar tranquilamente pregando, porque você tem mais tempo de escola dominical do que eu dentro de uma sala de seminário ou do mestrado. Aí você poderia estar aqui ensinando tranquilamente as Sagradas Escrituras. O que nos falta muitas vezes é pegar aquilo que nós conhecemos das Sagradas Escrituras e aplicarmos de maneira corajosa nas nossas vidas. Então, aquilo que eu conheço, e é o que vai acontecer com esses discípulos daqui para frente, aquilo que eles conhecem, aquilo que eles ouviram até agora de Jesus, precisa ser aplicado de maneira radical. Precisa ser aplicado de maneira radical. Ou seja, não existe meio termo para o discipulado de Cristo Jesus. Não existe, eu vou fazer isso pela metade. Ou você é, de fato, discípulo, e o faz por inteiro, ou você não o é. E isso é altamente desconfortável. Para mim é desconfortável.
E eu vou dizer para vocês o porquê desconfortável. Porque cada vez que você lê as Sagradas Escrituras, você é confrontado. E cada vez que você é confrontado, você é tirado da sua, vou falar uma palavra aqui dos coaches, zona de conforto. Uma expressão, na verdade. Você é tirado da sua zona de conforto. Você é desafiado a mudar, você é desafiado a se mexer. A olhar para a sua vida. Não há coisa mais chata do que a gente olhar para os nossos erros? Não há? Coisa mais desconfortável do que você olhar para os seus problemas e dizer, eu estou errado. Ou vocês gostam de estar errado? Sabe, eu tenho umas experiências com a minha mãe. Mãe é um negócio assim meio vidente, né? Ela deve ter um terceiro, sei lá, um dom do Espírito. Somos crentes, né? Mãe deve ter um dom do Espírito para revelações surpreendentes na vida dos filhos. Então, muitas vezes que eu compartilhava algo com a minha mãe, qualquer coisa com a minha mãe, em alguns momentos ela parava e falava assim, filho, vai dar errado o que você está falando. Vai dar ruim. Não vai por esse caminho, que vai dar ruim. Mas daí eu, no alto da minha soberba, falava para minha mãe o quê? Você não sabe de nada. A sua geração, mãe, é outra. Deixa comigo. Algum tempo depois, dias, meses ou até mesmo semanas, vinha eu conversar com a minha mãe e pedir o quê? Pedir o quê? Não, colo. Colo. Porque depois do fracasso, você quer o quê? Colo. Chorar suas mágoas. Sendo assim, entendendo essa realidade, deixa eu te mostrar, e a gente vai falar hoje sobre o caminho para a gente vencer esses vícios, que é o caminho da verdadeira excelência. Então, perceba, o caminho para a verdadeira excelência passa pela obediência à vontade de Deus. O caminho para você viver uma vida de maneira excelente, conseguir vencer o seu vício interno, que todos nós temos, é você obedecer à vontade de Deus. E aqui nós entramos na maior crise teológica que existe na história da humanidade. E qual é a maior crise teológica que existe na história da humanidade? Soberania de Deus versus vontade humana. Soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, em todas as esferas. Nada, a Bíblia afirma que nada escapa ao olhar do nosso Deus. Soberania. Versus o quê? Vontade humana. Gênesis capítulo 3 conta de maneira visceral essa história, quando os nossos primeiros pais são tentados pela serpente. Vocês se tornarão como deuses. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão o quê? Deuses. Ou seja, você não vai precisar mais viver no sistema deste Deus. Você será como Deus. Você vai poder tomar as decisões de maneira livre. Você não vai estar debaixo de um sistema. Porque estar debaixo da soberania de Deus, ou crer na soberania de Deus, ou na verdade, você crendo ou não crendo em Deus, você está debaixo do sistema de Deus. Então, diante dessa verdade, existe o quê? A nossa vontade. Deixa eu lançar a mão aqui de novo, do Larry Crabb, quando ele diz o seguinte: quero receber agora, nesta vida,
tudo que Deus prometeu somente para depois, no porvir. Sei muito bem que quando Jesus retornar, fará nova todas as coisas. Mas seria pedir demais para consertar algumas coisas antes disso. Às vezes, perco a paciência com Deus. Nem sempre aprecio os planos que Ele me revela em determinados momentos da minha vida. Perceba, a crise, soberania divina, vontade humana. Soberania divina. Tenho várias promessas para o meu povo. Mas essas promessas não são para agora, são para onde? Para a eternidade. Para a eternidade. E muitas vezes nós queremos essas promessas quando? Agora. Agora. E o Larry Crabb, ele é muito honesto. Ele fala assim, bom, eu fico aborrecido com Deus, eu fico chateado, eu fico sem paciência às vezes com Deus. E daí ele continua. Perceba. Acima de tudo, desejo experimentar nesta vida coisas que aliviam o estresse das dificuldades, que entorpeçam minhas inseguranças, que atenuem prazerosamente a consciência dos de meus fracassos. Quero tudo isso, mesmo que apenas por um breve e delicioso momento. Mas Deus só me decepciona. Por quê? Por quê? Porque Ele parece conceder somente aquelas coisas que fortalecem minha caminhada com Jesus. Ou seja, o que o Larry Crabb está dizendo aqui? Que Deus, na sua soberania, não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas Ele dá somente aquilo que nos fortalece na nossa caminhada de fé. Ou seja, aquilo que de fato nós precisamos. Ou seja, isso, se você for honesto, como ele está sendo aqui, cria um forte sentimento de decepção. Ele continua. Mesmo que minhas dificuldades continuem se amontoando, minhas inseguranças continuem se aprofundando, e os meus fracassos continuem cada vez mais evidentes. Essa é a nossa crise. A nossa crise está aqui. Soberania de Deus versus a nossa vontade. E como Jesus lida com isso nos versículos do capítulo 9 do Evangelho de Marcos? Então, abra aí a partir do verso de número 30 e a gente vê. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Perceba. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. E quando você vai estudar as Sagradas Escrituras, é muito importante você perguntar para quem Jesus está falando. E aqui o texto já nos revela, porque estava ensinando o quê? Os seus discípulos. E todos os estudiosos nesse momento vão dizer, não é o grupo maior de discípulos de Jesus, é os 12. É os 12. É o grupo mais chegado de Jesus. Porque vocês sabem, existia o grupo dos 12, existia um grupo um pouco maior, que a gente vê quando Jesus ele faz o envio, então o envio dos 70, né? Em alguns dos evangelhos, então você tem um grupo maior de discípulos, que está em torno dos 12, e daí você tem a multidão. Jesus não está falando para a multidão, Jesus não está falando para o grupo maior de discípulos, Jesus, neste momento, está falando para o grupo menor de discípulos. E lhes dizia, diz o texto, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E aqui nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos o Cristo, o Mestre, aquele que é enviado para uma missão, aquele que abraça a vontade de Deus o Pai. Perceba o que Jesus diz. O Filho do Homem
vocês já vimos isso aqui. O Filho do Homem, ele é uma nomenclatura cunhada, retirada de Daniel capítulo 7. E o Filho do Homem, em Daniel capítulo 7, quando ele aparece como? Como se fosse um líder de um exército. Ele aparece com esplendor, com glória. Agora, neste momento, perceba o que Jesus está dizendo aqui. O Filho do Homem, então qual é a imagem que os discípulos têm do Filho do Homem? Alguém que é grandioso, esplendoroso, forte, que vai vir com um exército e vai derrotar todos os inimigos de Israel. Não é isso? Agora perceba o que Jesus diz. Que este Filho do Homem, neste momento, ele vai ser o quê? Entregue nas mãos dos homens. E aqui a gente tem um conflito da vontade. O conflito. Vontade de Deus, soberania de Deus e vontade humana. Qual era a vontade humana daqueles discípulos? Qual era a vontade humana daqueles discípulos? Por que aqueles homens estavam seguindo a Jesus? A pergunta é essa. Por que aqueles 12 homens abriram mão de tudo que eles tinham para seguirem o Cristo? Ah, por causa dos seus milagres? Ah, por causa do... Não, mas existe algo a mais. Porque todo judeu tinha expectativa da presença do Messias. Todos os judeus tinham a expectativa da vinda do Messias. E todo judeu tinha a expectativa da vinda do Messias como alguém que viria e libertaria Israel. Israel, então, passaria a ser uma potência mundial e dominaria todas as nações. Essa era a expectativa. Então, esses 12 homens, eles abrem mão de tudo que eles têm para fazer o quê? Para fazer parte desse novo governo. Para fazer parte desse novo governo. E daí Jesus diz o seguinte, que o Filho do Homem, aquele que deveria vir em poder, ele será o quê? Ele será entregue. Ele será entregue nas mãos dos homens. E talvez uma das perguntas que a gente precisa fazer, mas é quem que está entregando aqui a quem? E a gente precisa então olhar para o original grego. A palavra paradidotai é empregada para descrever a traição de nosso Senhor por Judas, conforme registrada nas passagens de Marcos, capítulo 3, do verso 19, 14, 41, e Lucas, capítulo 24, 5. Mas aqui, ela mostra que é um sentido de entrega, de você dar ele a alguém, como se fosse uma traição. Mas nesse texto, não se fala de Judas. Judas não é o agente desse texto. Quem entrega o Filho do Homem nas mãos dos homens? Essa é a pergunta. Quem entrega o Filho do Homem, o Todo-Poderoso Filho do Homem, na mão dos homens? Então, o texto, a gente pode dizer o seguinte, além disso, essa mesma palavra é usada para descrever a entrega do filho pelo Pai, como é evidenciado nas passagens de Isaías 53, versos 6 e 12, Atos 2, 23 e Romanos 8, capítulo 32. Deus está entregando o seu Filho no nosso favor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até o momento que ela não contraria o quê? A nossa vontade. Porque eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, mas pastor, esses homens aí estão com a visão errada. Mas pequeno gafanhoto, deixa eu te lembrar, você tem toda a história, eles não tinham.
Eles estavam no escuro. Assim como você está no escuro em algumas decisões que você precisa tomar na sua vida. Nós olhamos para essa história e muitas vezes julgamos esses homens de maneira injusta, porque eles não tinham tudo ali revelado. A história para esses homens, para esses personagens que nós estamos lendo, elas está se revelando, assim como a nossa história hoje. E eu sei que você crê que Deus tem os seus dias todos escritos no livro da vida. Ok, eu não estou dizendo que Ele não tenha. No entanto, você não sabe. Você não tem. As dúvidas são suas e não de Deus. Deus, Ele tem as certezas. Somos nós que temos as dúvidas. E aqui está o conflito. O conflito acontece quando Deus revela a sua vontade e nós não a aceitamos, porque esses homens, no começo da sua caminhada, não aceitaram a vontade de Deus. Ou foi difícil de engolir? Difícil de engolir. Como assim? Aquele que nós esperamos em poder e glória para nos libertar, para criar um novo governo em Israel, vai morrer, será entregue, traído. Como assim? Eles tinham todos os motivos para questionar, assim como você tem todos os motivos para questionar a Deus, muitas vezes. Assim como o salmista faz no Salmo de número 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando o seu rosto ficará voltado contra mim? Olha para mim, é o que o salmista diz no Salmo de número 13. Esse conflito sempre existe. E sempre existiu. A questão é, como você lida com isso? Porque a vontade de Deus está posta. A vontade de Deus está estabelecida. Os fundamentos estão feitos. Como nós lidamos com isso? Perceba como os discípulos lidaram com essa realidade. Veja, o verso de número 32, desculpa. Mas eles não entendiam o que queriam dizer, o que ele queria dizer, e tinham receio de fazer o quê? De perguntar. A palavra receio ali, o tradutor foi, como que eu posso dizer? O tradutor foi bondoso com os discípulos, porque a palavra certa é medo. 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 Os discípulos ouvem Jesus. Ouvem Jesus. Cara, isso aqui para mim é muito forte. Porque os discípulos estão fazendo o quê? Eles estão ouvindo o seu mestre, não estão ouvindo Jesus. Quantos de nós não queríamos ter essa oportunidade? Quantos de nós aqui não sonhamos em ter, e você pensou assim, eu nasci no tempo errado, porque eu deveria ter nascido lá. Eu deveria ter nascido no primeiro século. Você ia ver o Pedro, eu ia botar o Pedro no chinelo. O apóstolo Paulo que não me viu. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? No entanto, perceba, diante da vontade de Deus revelada. A vontade de Deus revelada é o quê? Que o Filho do Homem seria entregue. Essa é a vontade de Deus revelada. O que os discípulos fazem? Eles têm medo.
eles têm medo. Perceba então, frequentemente, temos perguntas porque tememos a resposta. Desculpa. Frequentemente tememos perguntas porque tememos a resposta. Da mesma forma, evitamos as verdades do Evangelho porque tememos nos aprofundar na nossa compreensão. Sabe por que a gente tem medo de perguntar para Deus? Porque a gente tem medo da resposta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você tem uma decisão para você tomar na sua vida, e quando você vai até Deus, a maioria das vezes você vai como? Você vai buscando a vontade de Deus, ou você já vai com a sua decisão pronta? Como você vai? Você vai, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que fazer. Opção número 1, Senhor, eu estou aqui e eu não sei o que fazer. Mas assim como diz Tiago, que existe uma sabedoria dos céus, que é pura, que é perfeita, eu vim buscar aqui a tua sabedoria. E não importa, Senhor, a minha vontade, porque a tua sabedoria, ela é perfeita, a tua vontade é perfeita. Eu vou me submeter àquilo que o Senhor está me dizendo. Eu quero os teus conselhos, eu quero, Senhor, os teus conselhos, e eu abro mão da minha vontade. Opção A, é assim que nós fazemos? Ou você vai lá, com a sua vontadinha, você pega assim, você pega, vai até Deus, você saca do seu bolso o seu plano. Você fala assim, Deus, tenho um plano infalível. Me abençoa. Está aqui. Como você faz? Como você está com medo de falar, eu faço assim. Eu vou com o meu plano infalível para Deus. Falo, Deus tem um plano aqui infalível. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Está aqui. Basta o Senhor fazer uma única coisa. Me abençoa. Está aqui, estou pedindo a sua bênção, Senhor. Olha para você ver como eu sou crente de Jesus do céu. Pode me abençoar aqui. Hã? Não é assim que nós fazemos? Mas é assim que as Sagradas Escrituras ensinam? Nós temos medo de perguntar porque nós somos soberbos de coração. Nós temos medo de perguntar porque nós não queremos ouvir a resposta que Deus tem para nós. Assim como aqueles primeiros discípulos não tinham coragem de perguntar por quê? Porque Jesus não ia respondê-los? Você acha que o Rabi, Jesus, não ia respondê-los? O que Jesus veio fazer aqui? Além, mais do que morrer, se sacrificar por nós, nos salvar dos nossos pecados. Jesus, ele veio ensinar todas as coisas. Você acha que Jesus não ia responder a pergunta daqueles homens? Nós somos aqueles homens. Segundo, o caminho para a verdadeira excelência é servir os outros com gratidão inspirada pelo Evangelho.
E aqui está mais uma das palavras que nós falamos, desvalorizamos, inflacionamos e não cumprimos. É que nem amor. É que nem amor. Esse negócio de servir é que nem amor. Eu estava falando ontem para o grupo que estava em casa. Existe uma pergunta que eu faço a todas as pessoas que chegam nessa igreja e eu me arrependo. Mas eu vou continuar fazendo. Porque a convicção que eu tenho do Evangelho é maior do que o meu pecado. Qual a pergunta que eu faço para quase todo mundo que chega nessa igreja? Não sei se o pastor Guilherme faz a mesma pergunta, mas foi instruído para fazer. Agora eu vou saber, gente, se ele segue a regra. Todo mundo que a gente visita pela primeira vez, que chega aqui na nossa igreja, nós perguntamos: como nós podemos servir você? E eu acabo de fazer essa pergunta e oro: Senhor, no meu coração, que a pessoa diga: está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Porque se a pessoa disser: ah, pastor, já que o senhor perguntou, eu falei: brincadeira, nós estamos aqui para servir você que está aqui pela primeira vez da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Mas deixa eu ser sincero com você. Servir você ou qualquer outra pessoa cria um desconforto grande na gente. Grande. Porque servir o outro não é simplesmente você dar aquilo que a pessoa... Porque servir não é você chegar para a pessoa e falar: o que você está precisando? A pessoa diz: ah, eu estou precisando de uma camiseta. Não, você vai lá e dá a camiseta para a pessoa. Isso não é servir. Isso é doar. O servir na Bíblia tem a ver com a palavra diácono. 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 Que é a ideia de você ser o garçom dessa pessoa. Deixa eu te falar, é que a gente não tem essa imagem muito clara na nossa cultura. Mas, por exemplo, qual era uma das funções do garçom, ou do diácono, ou do serviçal de uma casa, ou de um palácio, em uma refeição? Qual era? Não era só servir o prato. Era experimentar o prato antes de todo mundo para ver, primeiro, se o prato está bom. Segundo, se não tem o quê? Veneno. Então, servir na compreensão das Sagradas Escrituras é você disponibilizar a sua vida em relação ao outro. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, que quando eu faço a pergunta para você, eu estou entrando em um compromisso de que eu vou disponibilizar aquilo que eu puder da minha vida por vocês. E não só eu, mas aqui, deixa eu sair daqui dessa linha sozinho. Não é só eu, e nem só o pastor Guilherme, mas são todos. Porque todos na comunidade cristã são chamados ao serviço mútuo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como, então, a gente serve? Primeiro, supere o seu orgulho. Se você deseja servir em uma comunidade cristã, você precisa superar o seu orgulho. Você precisa superar o seu orgulho. Daí perceba o que Jesus vai fazer aqui. Olha só, o verso 9, continuação. E chegaram a Cafarnaum. É a última vez que Jesus estará em Cafarnaum. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que os discípulos estavam discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o quê? O maior. Perceba, primeira coisa, os detalhes do texto.
Porque o importante aqui são os detalhes do texto, da narrativa. Eles estavam o quê? Discutindo. A palavra aqui, discutindo, ela encapsula a ideia de um processo mental cuidadoso, seja de raciocínio, reflexão ou debate. Os discípulos estavam dedicando seu tempo e esforço nesse processo. A esse processo. Quem é o maior? Então você pode até imaginar a cena. Talvez Jesus estava um pouco à frente ou um pouco atrás e os 12 assim. Quem é o maior? Não, eu sou mais amigo. Eu subi no monte com Jesus. Você não subiu. Os três, né? Pedro, Tiago e João. Nós subimos no monte. Nós vamos ser ministro da Fazenda de Israel, ministro da Economia, ministro do agronegócio. Nós somos nós aqui. Braço direito e esquerdo. Somos nós. Eles estavam discutindo, debatendo. Quem era o maior? Quem era o maior no reino dos céus? Perceba. Quem de nós aqui é o maior? Quem de nós aqui é o maior? E eles então estavam fazendo o quê? Quando você começa a discutir com alguém, quem é maior, o que você está fazendo? Para e pensa. Não consegue pensar? Deixa eu te ajudar. Briga de casal. Quem está certo? Já passaram por isso? Quem está certo? E daí começa. Não, mas eu estou certo. E o outro, não, mas eu estou certo. Não, mas nesse ponto eu tenho um pouco mais de razão. Não, mas e naquele ponto? Eu tenho mais razão? Não, a minha visão é muito ampla, a sua é egoísta. E daí, cara, é a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui. Quem vence a briga de casal? O homem sábio finge que a mulher venceu a briga de casal. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi um finge lá no fundo, vocês ouviram? Finge. Mas é brincadeira, meus irmãos. Foi só piada. Perceba, o orgulho é adoração à própria imagem, onde a busca incessante por reconhecimento e admiração ofusca a humildade e a verdadeira conexão com os outros. O que é o orgulho? O que é essa busca por ser o maior? O orgulho é adoração à própria imagem. Deixa eu te fazer então 7 perguntas. 7 perguntas cruciais para você saber se você já fez isso, se você tem esse negócio no seu coração. Primeiro, fico chateado se não sou elogiado pelo meu trabalho. Você vem aqui e faz um trabalho maravilhoso. Por exemplo, o que eu faço aqui? Para ninguém ficar, tem muita gente no coral. Então, para ninguém ficar chateado comigo no coral, eu falo, meus irmãos, maravilhosa música que vocês cantaram no começo desse culto. Maravilhosa, maravilhosa. Daí todo mundo faz o quê? Nossa, o pastor reconheceu o meu trabalho. Mas se eu não falo nada? Ou eu chego para o Felipe e falo assim, Felipe, nossa, aquela música que o Felipe compôs, hoje ele vai cantar a música que ele compôs. No começo do culto. Ele fala, Felipe, muito boa essa música. Se você não faz, se a identidade das pessoas do coral, e se a identidade do Felipe, ou de qualquer outra pessoa aqui, está ligada ao elogio, você faz por quê? Porque você quer ser elogiado? É isso? Você faz por quê?
porque você quer ser elogiado, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Gosto e até anseio por me sentar à mesa principal, no lugar de honra. Eu quero ter o lugar de honra. Eu não quero sentar atrás. Eu quero ter o lugar de honra. Segundo, procuro reconhecimento pelo que procuro reconhecimento pelo que os outros fizeram. Terceiro, títulos honorários me enchem de orgulho. Quinto, a popularidade é crucial para o meu senso de valor pessoal. A popularidade é crucial para o meu senso de valor pessoal. Sexto, costumo mencionar pessoas que conheço ou finjo conhecer, pessoas importantes, para que tenha autoridade. Sétimo, acredito que tenho algo valioso a dizer sobre quase tudo. Eu fiquei pensando nessas perguntas aqui. Se você tiver 7 respostas positivas a ela, você é hard orgulhoso. Orgulhoso nível hard. Ok? Se você tiver aí 5, você está no médio. Médio. Se você tiver 3, você está quase se salvando. Se você tiver 1, você já merece o arrebatamento. No entanto, dificilmente alguém tem menos de 3 aqui. Alguma coisa você busca. E você precisa fazer essas perguntas. O porquê você está servindo? O porquê você está servindo? Porque você pode estar servindo em uma comunidade cristã para alimentar o seu ego, o seu orgulho. Você pode estar fazendo coisas benevolentes para alimentar o seu ego, o seu orgulho. Então você precisa fazer isso e perceba o que a Bíblia diz sobre isso. Quando vem o orgulho, segue-se a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Quando vem o orgulho, o que acontece? Segue-se o quê? A desgraça. A desgraça. Mas com a humildade, vem a sabedoria. Depois, agora o texto para mim, que é o melhor de todos os textos sobre orgulho. Deus resiste aos orgulhosos. Deus, ele faz o quê com os orgulhosos? Deixa eu perguntar de novo. Deus faz o quê com os orgulhosos? O que significa resiste? Deus entra em briga com os orgulhosos. Deus entra em briga com a pessoa orgulhosa. É isso que o resiste diz. É como se Deus fosse uma parede. E falando assim para você, vem aqui e bate na parede. Vê se você vai passar. Porque esse é o contraste do texto. Deus, ele resiste ao orgulhoso, mas concede o quê? Graça ao humilde. Uma outra coisa, supere a ambição por status. Supere a ambição por status. Você precisa superar o orgulho e você precisa superar a ambição pelo status. Veja o que o texto diz. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Está vendo? Jesus lança aqui um dos provérbios mais famosos da história.
Se alguém quiser ser o primeiro, será o quê? O último. E servo de todos. A palavra importante nesse versículo é o quiser aqui. Porque isso aqui precisa ser intencional. Intencional. Alguém me perguntou outro dia sobre humildade. Eu disse que a humildade não é algo que você ganha por osmose, botando a Bíblia na cabeça e falando, Senhor, eu quero ser mais humilde. Eu quero ser mais humilde. Não é você não convivendo com ninguém, eu quero ser mais humilde. Quero ser mais manso. Quero ser mais amável. Mansidão. Mansidão. Humildade. Amabilidade. Amabilidade. Perdão. Perdão. São todas atitudes o quê? Intencionais. Daí Jesus está dizendo, se você quer ser o primeiro, você tem que ser quem? O último. Você não será o primeiro. Você será quem? O último. O último. Vai sentar por último na mesa. O Simon Sinek, ele não é um teólogo, mas ele tem um livro chamado Os Líderes se Servem por Último. Ele diz o seguinte, os líderes são aqueles que estão dispostos a sacrificar seu propósito, seu próprio conforto e status pelo bem dos outros. Eles não são definidos pelo poder ou pela posição, mas pela coragem de colocar as necessidades da equipe em primeiro lugar. Ser o último significa o quê? Significa eu, de maneira intencional, colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. Então eu quero ser o último. Então vou fazer uma pergunta aqui, eu gostaria de ouvir a resposta mais sincera do coração de vocês. Vamos combinar que será a resposta mais sincera do coração de vocês? Podemos combinar isso? Se a vontade de Deus para você é que você seja o último, você abraçaria isso? Não é a minha vontade. Eu não tenho nada a ver com isso. Se a vontade de Deus para você fosse revelada de maneira desconfortável, você será o último. Você abraçaria isso? Sim ou não? Sim. Vocês perceberam sim? Aquele sim que sai assim sem vontade nenhuma, né? Deixa eu te dizer uma coisa, mas este versículo aqui, tem um opcional? Ele tem algum opcional? Se você é discípulo de Jesus, se você está caminhando com Jesus, a consequência natural é essa. A consequência natural é essa. E perceba, daí Jesus ele termina, você será o último e servo e diácono de todos. Jesus ensina que a verdadeira e duradoura felicidade é encontrada ao servir alguém não por obrigação, mas por escolha e vontade genuína. Perceba, a nossa cultura fala em arrecadação, em acumulação em massa. Você será feliz se você acumular para você, se você arrecadar para você, se você tiver tudo o que você deseja e tem direito. É o que a nossa cultura diz.
O que o Evangelho diz, então? O que o Evangelho diz? O Evangelho diz isso. O Evangelho diz que a verdadeira felicidade não está naquilo que você conquista, mas nas pessoas que você serve. Serve. Se nós queremos de fato ser uma igreja que transforma a nossa cidade, nós precisamos ser uma igreja que serve a nossa cidade. Se nós queremos transformar as nossas famílias, se você deseja transformar a sua família, o seu casamento, os seus filhos, você precisa ser alguém que sirva de fato os seus filhos. A sua esposa, o seu esposo, o ambiente que você esteja, você precisa se tornar um servo. Arriscar a sua própria vida em favor dos outros. Por último, supere a ânsia por relevância. Supere a ânsia por relevância. E Jesus, ele termina o texto de maneira fantástica. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não apenas me recebe, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Percebam o que Jesus está dizendo. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Primeira coisa, Jesus ele tira uma criança do meio, porque essa criança, era algo cultural. Em meio a uma alta mortalidade infantil da época, as crianças eram consideradas vulneráveis e sujeitas a um destino incerto, gerando uma cultura de desapego e indiferença. As crianças na antiga Palestina só ganhavam algum valor depois de certa idade, por causa da alta taxa de mortalidade infantil. Então Jesus ele pega esse infante, essa criança, coloca no meio e diz: vocês precisam receber essa criança. Uma outra coisa é que as crianças eram vistas como sombras sem voz. Eram frequentemente vistas como insignificantes e dependentes, ignoradas pela sociedade, que só enxergava utilidade nos adultos. Diferente da nossa cultura hoje, que criança é quase que um semideus, nas culturas mais antigas, as crianças eram desprezíveis, ou desprezadas. Por quê? Porque elas eram altamente dependentes. A pergunta é, o que Jesus está fazendo com isso? Por que Jesus pega essa criança, coloca no meio, e a transforma essas crianças em um símbolo? Jesus está mais uma vez surpreendendo os seus discípulos ao dizer que, se vocês recebem alguém assim como essas crianças, em meu nome, você está me recebendo. E mais ainda, ao me receber, vocês estão recebendo aquele que me enviou. Perceba, o verso 37 tem uma consequência final. Vocês não estão somente recebendo em Cristo. Em essência, trate bem aqueles que não têm posição neste mundo. Crianças, leprosos, vítimas de doenças da AIDS, de qualquer outra doença, deficientes mentais, deficientes físicos, idosos, ou qualquer um daqueles que se tornam, diante da nossa cultura, desprezíveis. Desprezíveis. Jesus está falando, então, você precisa acolher aquele que é desprezível aos olhos dos outros. Neste movimento, Jesus está nos convidando a sermos acolhedores.
a sermos acolhedores. Mas acolhedores com as pessoas iguais a nós? Essa é a pergunta. Acolhedores com aqueles que pensam da mesma forma que nós? Acolhedores com aqueles que se vestem da mesma forma que nós? Não. Jesus está nos convidando a sermos acolhedores com aqueles que mais precisam. E abrir mão do nosso anseio por buscarmos aqueles que são relevantes. Então, deixa eu te dar 2 desafios para a gente encerrar. Primeiro, você tem treinado o seu coração a obedecer à direção de Deus para estar no centro da sua vontade? Quando algo não faz sentido, você ora e com reverência faz as perguntas necessárias ou teme as respostas que pode receber? Todo mundo fala para mim, como pastor, deve passar pelo Guilherme, é a mesma coisa. Eu quero, pastor, estar no centro da vontade de Deus. Como se isso não fosse te custar absolutamente nada. Como se o centro da vontade de Deus fosse a sua vontade revelada. Então, você está treinando o seu coração para obedecer à direção de Deus? Você está treinando o seu coração? Quando Deus falar para você, vai e faz. Mesmo que pareça loucura para você. Mesmo que pareça absurdo para você. Você vai e faz. Outra coisa. Você é uma pessoa orgulhosa que deseja ser amada, reconhecida e admirada por suas virtudes? Você quer ser amado? Se você disser não, eu sei que você está mentindo, porque todo mundo quer ser amado. Se isso é verdade, saiba que você está adorando a si mesmo e está viciado em sua própria imagem. Arrependa-se. Que tal você fechar os seus olhos? Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor. E nós precisamos buscar esse arrependimento. Enquanto a comunidade está orando, gostaria de convidar os nossos presbíteros a se colocarem aqui à frente comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Deus, e ouvimos a Tua palavra que nos desafia a mudar, a transformar o nosso coração, a reorientar a nossa vida, a sermos aquilo que nós não somos ainda, Senhor. Nós queremos buscar o Senhor de maneira mais profunda, Pai. E nós queremos ouvir as respostas que o Senhor tem. Que o Senhor tem. Que só o Senhor pode nos dar. Nos ajuda nisso, Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, conselho, consolo, poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.